Vamos ver também, irmãos, alguns benefícios que a igreja ela recebeu por causa da exaltação de Cristo. Irmãos, e graças ao Senhor, porque nós temos um homem assentado à direita da majestade nas alturas. E por causa deste homem, o nosso Senhor Jesus Cristo, nós iremos para lá também. Como o Senhor Jesus foi para lá em carne e osso, nós, da mesma maneira, nós também iremos. Vamos ler aqui inicialmente Daniel capítulo 7, versículo 14, que diz assim: foi-lhe dado domínio e glória e o reino, para que os povos, nações e homens de todas as línguas o servissem. O seu domínio é domínio eterno, que não passará, e o seu reino jamais será destruído. Vamos ter uma palavra de oração. Pai, fala conosco nesta manhã mais uma vez. Te damos graças pela noite tão especial de descanso que o Senhor nos concedeu. Obrigado também, Pai, pela chuva que caiu. Obrigado, Pai, porque Tu tens o controle de todas as coisas. Nós, ó Pai, entregamos esse tempo de compartilhar da palavra nas Tuas mãos. Abençoa a Tua palavra, Pai, nos edifique, nos fazes entender, ó Pai, o que significa um homem sentado na glória e quais são os benefícios que nós, como Igreja do Senhor, recebemos das Suas próprias mãos. É no nome de Cristo que nós oramos. Amém. Irmão, se você ler com bastante cuidado esse capítulo 7 de Daniel, nós vamos perceber que aqui fala de Jesus chegando no trono da majestade lá nas alturas. Nós temos lá em Atos dos Apóstolos, capítulo 1, quando o Senhor Jesus estava sendo elevado às alturas. Vocês se lembram que entre o Monte das Oliveiras, ele foi até as nuvens, era visível de todos eles, mas depois uma nuvem o encobriu e dali nós não temos mais notícias como que foi a chegada de Cristo na glória. Mas Daniel capítulo 7 vai mostrar ele se chegando da nuvem até o trono, onde ele foi glorificado, onde ele foi exaltado. E ali nós percebemos, é tão claro na Bíblia, que ele se aproximou do ancião de dias, que é uma figura não, é o Pai Celestial. Ele voltou para a sua glória, onde ele mesmo recebeu das mãos do próprio Pai toda a majestade. Quando ele se esvaziou, ou seja, ele não quis usar os seus atributos como Deus para viver uma vida humana na face da terra, quando ele voltou para a glória, o Pai, quando o glorificou, o exaltou, então ele recebeu todos os poderes. Ele já deu indício disso aqui na face da terra. Vocês se lembram que quando ele ressuscitou dentre os mortos, mas não havia sido glorificado ainda, vocês se recordam que ele recebeu, foi dado a ele disse assim, Mateus 28, 18, é-me dado todo o poder no céu e na terra, para o nosso Senhor. Então, queridos, ele tem o domínio de todas as coisas, foi dado a ele. Quando ele voltar para buscar a sua igreja, existem alguns estudiosos que eles creem, irmãos muito queridos têm também crido nessa mesma direção. Recentemente estava numa conferência onde o nosso irmão Romeu, ele disse o seguinte, que ele não está afirmando, mas ele disse que na primeira vinda do Senhor Jesus Cristo será uma vinda invisível, quando ele levará os seus santos maduros em Cristo Jesus. É a primeira ressurreição. Depois, numa segunda vinda, se você ler 1 Tessalonicenses capítulo 4 com bastante cuidado, você vai perceber exatamente isso. Depois ele vai voltar com os seus santos, e os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois nós, os vivos, seremos arrebatados para encontrar com o Senhor nos ares, e assim estaremos para sempre com o Senhor. Esta é uma suposição na qual isso pode acontecer.
segundo alguns estudiosos interpretaram pela a direção do Espírito, esse tempo que ele vai voltar para buscar a sua igreja. Mas, irmãos, o que importa para os nossos propósitos nesta manhã é que nós temos o Senhor Jesus glorificado, e o que nós recebemos na regeneração é o Cristo glorificado habitando em nós. Isso é tão maravilhoso. Então, o trabalho do Senhor até a glória, ou seja, a encarnação até a exaltação, nós vimos domingo passado que foi muito penoso. Foi um trabalho penoso, um trabalho no qual ele sofreu coisas terríveis por causa da igreja, porque ele amou a igreja. Então, o nosso Senhor, ele sofreu o que nenhum homem neste mundo sofreu, poderia ter sofrido como homem. Então, ele concluiu a sua obra, que o Pai havia designado para que ele realizasse, havia designado, ele concluiu. Tanto é que Hebreus vai mostrar 4 vezes que Jesus assentou-se. E Hebreus capítulo 1, versículo 3 fala que depois que ele fez a purificação dos pecados, ele assentou-se à direita da majestade nas alturas. O trabalho foi acabado, então ele pôde assentar-se. Os sumos sacerdotes terrenos, que começou em Arão, foi até Caifás, de Arão até Caifás, passaram neste mundo 80 sumos sacerdotes. Jesus foi o último e final. Então nenhum daqueles sumos sacerdotes de Arão até Caifás, eles não descansavam, tinham que trabalhar constantemente, morria um, levantava outro pelo Senhor. Mas quando Cristo realizou a obra do Calvário, está consumado, a Bíblia diz que ele então pôde assentar-se à direita da majestade no trono das alturas, porque o trabalho já foi concluído. E ele vai repetir muitas vezes, né? Em Hebreus 8:1 também vai dizer que ele assentou-se à destra do Pai. Em Hebreus 10:12 fala que ele também assentou-se. Em Hebreus 12, versículo 2 fala também que ele assentou-se, que está sentado à direita do Pai, porque a obra foi toda concluída. Isso é maravilhoso. Então em Hebreus aparece 4 vezes que ele concluiu a obra, então ele pôde assentar-se nos lugares celestiais. Irmãos, isto pela exaltação de Cristo, nós também podemos aprender uma lição muito especial, irmãos, que a vida cristã genuína, verdadeira, ela começa com um grande assentar. Ele nos colocou numa posição de filhos, e a nossa posição diante do Pai é estar assentados nos lugares celestiais junto com Cristo. Efésios 2, versículo 6. Essa é a nossa posição de filhos, porque o filho, o nosso irmão mais velho, o Senhor Jesus, depois que ele realizou uma obra, e ele sofreu, vimos domingo passado, então ele pôde assentar-se à direita da majestade. E nós estamos nele, irmãos, pela fé, assentados nos lugares celestiais em Cristo. A vida cristã é uma vida de descanso. Por que muitos não conseguem descansar nesta posição na qual foram colocados? Porque existe em seus corações, é assunto de Hebreus 3, aquela linda advertência: tendes cuidado, irmãos, que não haja em nenhum de vós perverso coração de incredulidade. Quando nós não cremos, nós não descansamos. Quando nós cremos, nós podemos descansar, porque tudo já foi feito. Não estou dizendo aqui que agora vamos viver uma vida assim, eu fui salvo pela graça, agora estou na graça. Não é essa a ideia aqui, não. Muito pelo contrário, a graça, ela nos faz trabalhar. A graça do Senhor, a genuína graça de Deus, ela vai nos amadurecendo pelo trabalho da cruz, pelo Espírito trabalhando em nós, a palavra penetrando em nós, tirando as escórias, porque existem tantas coisas em nós que precisam ser removidas ainda, e você sabe muito bem disso. Você sabe que tem muitos problemas, muitos complexos, às vezes internos, que o Pai então precisa remover isso de nós. Então é como que se ele chegasse. E Hebreus também vai dizer exatamente isso. Hebreus 12, a partir do versículo 27 e 28, quando ali mostra claramente que o Senhor chega. Vamos supor que nós somos umas árvores, nós somos aquela árvore cheia de frutos ruins,
frutos maus. Que são esses frutos maus? Pensamentos desalinhados, atitudes errôneas. Talvez o caráter dele não foi formado em nós ainda. Então, para que Cristo seja então introduzido, formado em nós, já é a nossa vida, porque nós cremos no Senhor. Então ele precisa de chacoalhar aquela árvore. Ele vai fazer isso pela sua palavra. Então ele vai chacoalhar aquela árvore. Sabe para quê? Porque tem muitas coisas que nós temos que é de nós mesmos, que essas coisas têm uma tendência de nos abalar. Então ele vai chacoalhar aquela árvore para que essas coisas que nos abalam sejam removidas de nós, e aquelas que não são abaladas sejam colocadas em nós. Isso é maravilhoso. Vamos ver esse texto, irmãos, que ele é tão precioso. Hebreus capítulo 12. E ele vai mostrar como que ele vai nos abalar. Ele vai usar a sua palavra. Às vezes, irmão, existem tantas coisas do Senhor nos abalar, porque o Senhor quer mostrar para nós o quanto perverso nós somos, o quanto incrédulo nós somos. Até nas nossas orações. Nas nossas orações nós oramos, mas nós queremos que Deus faça a nossa vontade. Não é assim? Nós não oramos para que Deus faça a vontade dele. E o filho maduro de Deus sabe que todas as orações Deus vai responder. Ele vai responder com não, vai responder com sim e talvez com espera um pouco. Por exemplo, nós temos, eu e alguns irmãos aqui da comunidade, feito visitas ali no hospital. A gente encontra pessoas de tudo quanto é tipo de doença. O pecado fez um estrago muito grande nas pessoas. Nós vamos encontrar pessoas ali com das mais variadas doenças, cancerígenas, pessoas podres de doença. Então nós vamos orar para que Deus cure aquela pessoa. Mas eu não sei se Deus vai curar ou não. Ele tem poder para curar? Claro que tem. Mas talvez aquela doença que Deus permitiu, irmãos, e nada acontece nessa vida sem a permissão de Deus. Às vezes Deus permite uma doença numa pessoa para tratar com aquela pessoa. Às vezes a pessoa está distante do Senhor, então Deus inflige a sua disciplina e envia uma doença, e nós vamos orar para que Deus cure, mas nós não sabemos se é vontade de Deus que aquela pessoa vai ser curada ou não. Se Deus, através de uma doença, trata com aquela pessoa, depois ela pode ser curada ou não. Mas Deus, diz Samuel, que ele cogita meios, fica pensando em situações para que o desvalido não fique arrojado da sua presença. Ele vai usar de todas as estratégias. É melhor uma pessoa ser curada de AIDS, ir para o inferno, ou morrer de AIDS e ir para a glória? O que vocês acham? AIDS não tem cura, câncer para muitos não tem cura, mas Deus tem poder para curar? Tem, mas será que é da vontade dele? Percebe, irmãos? Então isso é muito sério. Então ele tem que nos abalar. Olha aqui, Hebreus 12, versículo 26 até o 28, que diz assim: aquele cuja voz abalou então a terra, agora porém ele promete dizendo: ainda uma vez por todas farei abalar não só a terra, mas também o céu. Agora veja aqui o versículo 27. Ora, esta palavra, ainda uma vez por todas, significa, olha só, uma vez por todas significa a remoção dessas coisas abaladas. As coisas que te abalam deste mundo, Deus quer remover, e para isso ele vai usar a sua voz, né? A remoção dessas coisas abaladas, porque ele quer que aquelas coisas que te abalam não te abalem mais. E ele continua dizendo: como tinham sido feitas para que as coisas que não são abaladas permaneçam. Aquilo que nos abala, ele quer tirar de nós, e ele vai tirar de nós, porque nós somos filhos. Aquele que em vós começou uma boa obra, ele há de completá-la até o dia de Cristo. Agora, irmãos, por isso, versículo 28, por isso, recebendo nós um reino inabalável,
Este reino que nós recebemos, ninguém pode abalar, nem morte, nem a vida, nem Satanás, nem principado, nem potestade, nada, porque é um reino eterno. Nós não cantamos aqui sobre o reino eterno? Teu reino é eterno, não é assim? É eterno. Este reino que habita em nós, que é o próprio Senhor, onde está Cristo, está o seu reino. Nós recebemos este reino. Então, irmãos, quando nós cremos que isto é uma realidade em nós, é como a expressão do Salmo 125: os que confiam no Senhor são como um monte de Sião, que não se abalam, mas permanece para sempre, recebendo nós um reino inabalável. Então agora retenhamos a graça, pela qual, pela graça, sirvamos a Deus de modo agradável, com reverência e santo temor. O que é servir a Deus com reverência e santo temor? Irmãos, nós não podemos realizar nada que Ele não pediu para que nós realizássemos. Vocês acham aqui, por exemplo, eu falo assim para vocês: irmãos, amanhã eu quero aqui esse grupo de irmãos do lado esquerdo, depois do almoço vai lá na pracinha entregar folhetos, e o pessoal daqui vai no outro lado lá fazer louvor. Vocês vão? Quem foi que pediu? Foi o pastor, não foi? Mas, irmãos, será que é da vontade de Deus que isso seja feito? Por isso que tem muitos evangélicos frustrados. Fazem aquilo que Deus não pediu para que eles fossem realizados. Faz aquilo que Deus não queria que fosse realizado. Mas eles fizeram. Porque nós temos que obedecer ao nosso líder. Estão me entendendo, irmão? Porque quando Deus comunica uma coisa no meu coração, ou no coração de qualquer um de vocês aqui, primeiro, Ele vai confirmar no coração daqueles que Ele tem separado para realizar determinada obra. Nós estaremos sob a orientação, a instrução do Cordeiro, pelo Espírito que Ele fez habitar em nós. Então nós vamos fazer uma obra na suficiência dEle, e a glória vai ser toda para Ele, e vai ter frutos. Quando nós queremos fazer, temos que fazer, nós precisamos, nada. O que nós precisamos é de Cristo. Agora, se Cristo é a sua vida, deixa Ele fazer através de você. É um trabalho sem esgotamento, é um trabalho que vai exaltar a pessoa de Cristo, é um trabalho que não vai ter nenhuma canseira. Você está me compreendendo, irmãos? Agora, esse texto de Daniel, parece que esse texto aqui está inserido no Novo Testamento, né? Foi-lhe dado domínio e glória, e o reino. Irmãos, o domínio, a glória e o reino, tudo isso conquistou para quem? Foi para Ele mesmo? Não. Ele conquistou e Ele depositou o domínio, a glória e o reino para a sua igreja. Ele dividiu tudo isso conosco. Irmãos, você acha que isso é pouca coisa? Você precisa de pedir luz para o Senhor, para que Ele abre a tua mente, para você ver o que isso significa. É um domínio eterno que não passará, e seu reino jamais será destruído. Então Jesus, ao ser exaltado, Ele recebeu toda a glória, irmãos, toda a glória. Cristo recebeu toda a glória, porque, vocês se lembram de Colossenses 2,9? Porque foi do agrado do Pai que nele, em Cristo, habitasse toda a plenitude da divindade, na pessoa do Filho. Irmãos, onde é que Cristo está hoje, irmão? Se você creu que foi inserido no corpo de Cristo, morreu e ressuscitou, Cristo é a sua vida. Habita nessa pessoa toda a plenitude. Irmãos, por que nós não deixamos Ele crescer em nós? Nós somos cheios de nós mesmos, nós somos muito complicados, o ser humano é complicado demais. Agora, aquele que tem toda a plenitude, habita em nós. Irmãos, pela exaltação de Cristo, irmãos, nós temos que conhecer o nome dEle. Nome fala do quê? Você sabe o que significa o nome de uma pessoa?
O nome de uma pessoa revela a sua própria identidade, revela o seu próprio caráter, representa a sua personalidade íntegra, caráter e a missão que a pessoa tem para realizar. Tudo isso está envolto no seu nome. Não é assim? O nome fulano de tal, você já associa o nome dele, porque ele é o nome daquela pessoa. Então Cristo, se você ler depois, a gente vai ver depois também aqui, Filipenses 2, 9 e 10... que ele foi exaltado e lhe deu um nome que está acima de todo nome. Agora, queridos, o nome de Cristo está em nós. Nós somos aqueles do caminho. Quem chamou os cristãos de cristãos foi o pessoal de Antioquia, mas o Espírito Santo designou para a vida da igreja os do caminho, com C maiúsculo, que é Cristo. Nós somos o do caminho, cristãos, e o Espírito então pegou essa palavra, inseriu e ficou os cristãos. Muito interessante. Cristão significa pequenos cristos. Cristo em você, Cristo em você, Cristo em você. Então nós somos a igreja de Cristo, corpo de Cristo. Mas Ele reina. Agora, irmãos, nós temos tantos privilégios por causa do nome de Cristo. Eu vou citar para vocês alguns aqui. Abra rapidamente comigo. Se vocês prometerem que forem bem rápidos, eu vou citar alguns versículos aqui que fala desse nome. Esse nome aqui é o nome que liberta. Lucas capítulo 10, versículo 17. Olha o que a Bíblia diz concernente ao nome do Senhor. Lucas 10, verso 17. A palavra, ela diz assim, olha: então regressaram os 70, possuídos de alegria, dizendo: Senhor, os próprios demônios se nos submetem pelo teu nome. Primeira coisa aqui, nós temos este nome, não para usá-lo como uma varinha aí de mágica, né? Não é isso. Nós temos, na hora certa, Ele vai nos dar essa habilidade para poder usar, para libertar o nome que está acima de todo nome, né? Uma outra coisa que é muito interessante, para curar. Abra ali em Atos capítulo 3, versículo 6. Atos dos Apóstolos 3, verso 6, quando então Pedro curou aquele coxo que estava ali na porta do templo Formosa. Em Atos 3,6, a Bíblia diz assim, presta bem atenção aqui, irmãos, olha: Pedro, porém, ele disse: não possuo nem prata nem ouro, mas o que tenho, isto te dou. Olha só o nome aqui: em nome de Jesus Cristo, o Nazareno, anda. Então, Ele nos habilitou e nos deu poder para libertar, para curar e o que mais? Lembra de Atos? Aqui vira a tua página, Atos capítulo 4, versículo 12, que diz assim, Atos 4,12, fala que não há salvação em nenhum outro nome, diz assim, e não há salvação em nenhum outro, porque debaixo do céu não existe outro nome dado entre os homens pelo qual importa que sejamos salvos. E outra coisa que a gente usa o nome dele também, porque sem o nome dele nós não vamos ter muitas coisas, e as nossas orações respondidas. Quer ver só? Vamos lá para João capítulo 16, João 16, vamos ler os versículos, vamos ler 2 versículos aqui, muito interessante. João capítulo 14, versículo 13 e 14, diz assim a palavra, Jesus está dizendo aqui: e tudo quanto pedirdes em meu nome, isso farei, a fim de que o Pai seja glorificado no Filho. Se me pedirdes alguma coisa em meu nome, eu o farei. A nossa oração é feita a Deus em nome de Cristo. Ele é o mediador entre Deus e os homens, Jesus Cristo, homem. Ele não está dizendo aqui que ele faria tudo, mas é segundo a sua vontade. Nós, por não conhecermos as Escrituras, nem o nome de Jesus Cristo, nós somos muito frustrados. Quantas pessoas, irmãos, aqui na nossa cidade mesmo, estão nas suas casas, não querem saber mais de ouvir a palavra de Deus, não querem se reunir como igreja, por quê? Elas estão dizendo o seguinte: Senhor, Tu és errado, porque você não faz aquilo que eu quero, então agora eu quero te esquecer.
Querido, você está assinando a sua carta eterna de morrer eternamente e ir para o inferno, porque não conhece a doçura que Cristo fez por você na cruz do Calvário. Ele morreu a sua morte, tirou o seu pecado. Eu e você éramos filhos do diabo, mas Ele nos crucificou, tirou a nossa natureza e veio para dentro de nós o Cristo glorificado. Somos eternos quando cremos. Irmãos, nós temos que aprender a conhecer a vontade do Pai. De que maneira? Lendo as Escrituras. Todos nós temos as Escrituras. Por que você não lê? Será que é preguiça? Porque, irmãos, uma das coisas que Satanás sempre irá fazer, ele fará todas as coisas para que você não lê as Escrituras Sagradas. Tem um irmão aqui na nossa comunidade que está me encantando sobre a questão de Cristo, o nome de Cristo. Ele leu, releu e agora está começando a publicar nas redes sociais sobre o nome de Cristo. Cristo, tudo em Cristo. Mas por quê? Porque lê Bíblia. Busca na palavra as Escrituras. E uma outra coisa a mais, irmãos. Eu espero que alguns dos nossos irmãos, eles sabem, estão aqui hoje, nem todos, alguns por outro motivo não puderam estar aqui, mas eles estão buscando o Senhor na palavra, em oração. Queridos, não vai demorar muito tempo, o Senhor vai trazer um despertamento espiritual e um avivamento. Avivamento acontece pela palavra e pela comunhão com o Pai. Olha, ontem tivemos a reunião aqui, eu fiquei muito admirado de um irmão, que é muito querido, que participou também da reunião. Ontem nós abrimos para que os jovens pudessem participar da reunião da missão. Irmãos, muitos outros que participam já há muito tempo, que nasceram até dentro de um berço cristão. Ontem eu ouvi 2 irmãos conversando aqui, da nossa comunidade, na reunião, que impactaram, não só o meu coração, mas também aqueles que estavam presentes. Falou, puxa vida, esses irmãos são diferenciados. Mas por que, irmãos? Porque tem buscado conhecer este nome que é sobre todo nome. Tem buscado conhecer através da palavra, através da intimidade com o Senhor. Irmãos, eu creio que os grandes avivamentos aconteceram dessa forma, e aqui também não vai ser diferente. Então eu louvo a Deus por isso. Isso é maravilhoso, me alegra muito o meu coração. Agora, nome dele, por causa do nome, ele vai atender as nossas orações. Aqui em João, capítulo 16, último versículo, a gente vai caminhar no estudo. João 16, versículo 23. Aqui ele está se referindo àquele dia que nós nada vamos perguntar para o Senhor, que diz assim a palavra, João 16, 23. Naquele dia, nada me perguntareis. Em verdade vos digo. Quando ele fala assim, em verdade, queridos, atenta para isso. Em verdade vos digo, se pedirdes alguma coisa ao Pai, Ele vô-la concederá em meu nome. Naquele dia, percebe? Irmãos, o Pai ficou muito satisfeito com aquilo que Cristo é e fez por nós. Aliás, o Filho veio fazer a vontade do Pai, e o Pai então pôde encontrar no Filho toda a sua satisfação. Por isso que o Pai tem satisfação em nós. Quanto aos santos que há na terra, é Salmo 16, verso 3, são eles os notáveis, nos quais eu tenho todo o meu prazer. Deus tem prazer em nós, porque nós somos especiais? Não, mas porque o Filho de Deus, Senhor Jesus Cristo, habita em nós. O Pai sempre teve prazer no Filho, e Ele nos fez seus filhos. O prazer dele está em nós, mas por causa de Cristo. Ah, mas eu acho que eu mereci porque eu faço a obra dele. Então... Não, você não merece nada, você merece o inferno. Mas quando você reconhece quem Ele é e quem você era e o que você é hoje, você está sentado nos lugares celestiais em Cristo. Que maravilha, irmãos. Então hoje a gente vai analisar um pouquinho sobre a exaltação de Cristo, que à destra do Pai tem um homem sentado na glória. No próprio fato da exaltação de Cristo, existe para o verdadeiro cristão um grau muito grande de conforto. O coração do verdadeiro cristão pula de alegria, mesmo quando deprimido por tentações e tristezas diversas, com a lembrança de que Cristo está exaltado, pois que nisso ele encontra o bastante para alegrar o seu próprio coração. Certamente, quando cremos que estamos ligados a Cristo,
Sua exaltação é a fonte da maior alegria para os nossos espíritos. Nós nos regozijamos nisso, visto ser um de nossa família que é exaltado. É o irmão mais velho da grande e única família de Deus nos céus e na terra. É o irmão a quem todos nós estamos ligados. É o irmão a quem todos nós estamos unidos a ele. 1 Coríntios 6,17, a palavra fala assim: mas aquele que se une ao Senhor é um espírito com ele. Irmãos, essa palavra união com Cristo, nós somos um com ele, é uma união inseparável. Ninguém mais pode nos separar dessa união, a não ser que você nunca creu, a não ser que você nunca ganhou uma experiência de regeneração. Mas se você é uma pessoa regenerada, esta união é uma união eterna. Mesmo que você queira se separar, não tem possibilidade. Sabe por quê? Porque ele disse assim em João capítulo 6: todo que o Pai me dá virá a mim, e o que vem a mim, de maneira nenhuma o lançarei fora. É muito claro. Em João 10:28 a palavra fala assim: eu lhes dou a vida eterna, jamais perecerão. Nós estamos na mão do Pai, e ele diz assim: e na mão do Pai ninguém, nem você, ninguém pode arrebatar. Estamos guardados em Jesus Cristo. Agora, se não é filho, se teve um vislumbre apenas, conforme diz Hebreus 6, Judas foi uma pessoa que ele experimentou a boa palavra de Deus, ouvida dos próprios lábios do nosso Senhor Jesus. Ele experimentou os dons do Espírito, o gozo da era vindoura, mas ele não misturou com fé, não quis aquilo. Ele ouviu, participou, mas ele não quis. Ele foi por outro caminho, uma vida mais fácil, uma vida de prosperidade, muito dinheiro, traindo o seu Senhor. Então, irmãos, todo aquele que volta as costas para o Senhor é um traidor de Cristo. Está me compreendendo? Está pisando o sangue que foi derramado em seu próprio favor. E qual será o final dessas pessoas? Lago que arde com fogo e enxofre, que é a segunda morte. Misericórdia, irmãos. Nós recebemos a vida de Cristo, estamos unidos a Ele, e pela nossa união com Ele, a palavra fala em 1 Coríntios 12:13, que em um só Espírito fomos batizados para dentro de um corpo, e este corpo é a igreja. O Espírito nos batizou no corpo. Nós somos um na pessoa de Cristo. Jesus orou por isso. Deixa eu mostrar a oração dele. Vocês estão em João aí? Olha o capítulo 17, a partir do versículo 21 ao 23. Irmãos, que linda união nós temos com o Senhor. Ele orou ao Pai, e Jesus orou segundo a vontade do Pai. Então o Pai atendeu esta oração dele, porque a igreja de Cristo, o que é a igreja? Nós somos um nele. Está me entendendo? Olha só, versículo 21, João 10:21. Jesus está orando aqui ao Pai, a fim de que todos, esse todos não é todo mundo, é todos que creram, todos sejam um. E como és tu, ó Pai, em mim e eu em ti, também sejam eles em nós. Olha que maravilha, irmão, que maravilha! Para que o mundo creia que tu me enviaste, e eu lhes tenho transmitido, irmãos, para pensar, e eu lhe tenho transmitido a glória que me tens dado, para que sejam um como nós o somos. E agora, olha o 23, eu neles, e tu em mim, a fim de que sejam aperfeiçoados na unidade, para que o mundo conheça que tu me enviaste e os amaste, como também amaste a mim. Queridos, Deus nos amou na mesma proporção que amou o próprio Filho, e nós estamos unidos a Cristo numa união perfeita com Ele, numa união indissolúvel, inquebrantável. Você entende o que significa ser cristão, irmão? Podemos ser religiosos. Olha o versículo 24. Pai,
A minha vontade. Jesus só teve uma vontade, e a vontade dele para nós, não a dele para ele mesmo. Pai, a minha vontade é que onde eu estou, estejam também comigo os que me deste, para que vejam a minha glória que me conferiste, porque me amaste antes da fundação do mundo. Irmãos, onde é que Cristo está, irmão? Exaltado à destra do Pai, ali no seio do Pai. E é para onde que pela fé nós já estamos, e é para onde que nós vamos um dia. Ah, meu irmão, que coisa mais preciosa. Vamos avançar um pouquinho mais aqui, queridos. Cristo morreu e ressuscitou, e sentou-se na majestade nas alturas. Podemos então contemplar nosso Cristo ao longe, sentado à destra de seu Pai. Amado irmão, Cristo é o penhor da sua e minha glorificação. Ele lhe é a certeza da aceitação, mais ainda, Ele é o representante de você e de mim. O trono que Cristo possui no céu, Ele não o tem apenas por direito, como pessoa da divindade, mas também como o representante da igreja inteira, porque Ele foi o precursor dela, assentando-se em glória como representante da igreja. Então regozije-se, irmão, quando vir o seu Senhor exaltado da tumba, quando contemplar exaltado nos céus. E o que é maravilhoso é que estamos lá, junto com Ele, como diz aqui Efésios capítulo 2, versículo 6, que diz assim: e juntamente com Ele nos ressuscitou e nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus. Irmãos, parece que nós não compreendemos isso. Qual é a tua posição, irmãos? Assentados nos lugares celestiais em Cristo. Você não é mais deste mundo, você está lá, na glória pela fé. Embora nós sabemos que estamos aqui, como Cristo está lá, mas Ele está aqui. Só que um dia a coisa vai virar, nós estaremos lá com Ele, porque a nossa fé na palavra, naquilo que Ele disse, se consumará numa verdadeira realidade. Os nossos olhos verão o Senhor na sua glória. Você vai poder ver o Cristo que morreu numa cruz por amor a você. E que grande dia vai ser aquele, irmão. E outra coisa, mas para isso, queridos, não se iluda crendo em mensagens que não enfatiza a sua co-crucificação com Cristo. O Espírito Santo, ele disse assim através do apóstolo Paulo em Romanos 6, versículo 5. Porque ele não força, é se você crer, porque se fomos unidos com Ele na semelhança da sua morte, certamente o seremos também na semelhança da sua ressurreição. Se você não creu que foi unido a Cristo na semelhança da morte com Ele, você não vai ter uma ressurreição igual a dele. Você está fora do projeto de Deus. Entendeu? Então cuidado para não crer em algo que esteja fora da Escritura, como esses profetas de meia sola diz assim: olha, Deus mandou te dizer para você nesta manhã, nesta noite, nessa tarde, Deus mandou te dizer, cuidado com isso. Tudo que Deus tem para nos dizer está escrito na sua palavra. Se fosse assim, nós não teríamos as Escrituras em nossas mãos, mas Ele colocou, tudo está aqui. Irmãos, para vocês terem uma ideia, vocês podem fazer qualquer pergunta que é relacionado a este mundo, a esta vida, a eternidade, que você vai encontrar a resposta aqui. Tudo é respondido na palavra. Deus sempre tem uma resposta por causa do pecado. A resposta do pecado, do ponto de vista humano, é inferno. Também está escrito isso. Mas a resposta de Deus do pecado é que Cristo morreu por amor a nós. Que lindo, irmãos, que preciosidade é isso. Nós estamos seguros nele. Em Romanos capítulo 6, versículo 8 fala assim: ora, se já morremos com Cristo, cremos que também com Ele viveremos. Se você não morreu com Ele, você não vai viver com Ele. Tem muita gente aí aceitando Jesus, né? Eu aceito Jesus como meu único, suficiente Salvador. Anulou a cruz. Paulo escreveu assim, 1 Coríntios 1, versículo 17: porque não me enviou Cristo para batizar, mas para pregar o Evangelho, não em sabedoria de palavras, para que não se anule a cruz de Cristo. Então é muito sério, irmãos. Temos que levar o nosso Senhor mais a sério.
Vamos avançar. Feliz é você se souber disso, não somente em doutrina, mas em doce experiência também. Ligados a Cristo, casados com Ele, crescidos nele, partes e porções dele próprio, nós pulsamos com o coração do corpo. Quando a cabeça é glorificada, nós compartilhamos do louvor, sentimos que sua glorificação concede uma glória sobre nós. Olha o que Jesus disse aqui, embora nós já lemos anteriormente, mas vamos ler de novo. João 17, 22, na revista corrigida, que diz assim: e eu dei-lhes a glória que a mim me deste, para que sejam um, como nós somos um. Irmãos, o que você recebeu, irmãos? A glória. O que é a glória? Ele é a glória. Toda a glória é Cristo. Toda a plenitude da divindade habita em Cristo, porque foi do agrado do Pai, Colossenses 1,19, que nele residisse toda a plenitude da divindade. Irmãos, sabe o que significa toda a plenitude da divindade? Você sabe o que significa? Eu não tenho palavras para expressar. Nós somos muito limitados na nossa mente. O que é toda a plenitude da divindade? Só tem uma palavra. Paulo escreveu assim: Cristo é tudo. Não tem como expressar. Agora, irmãos, como é que ainda existe no nosso coração murmuração e reclamação? Quando você murmura, sabe o que você está dizendo para Deus? Deus, você está errado. Você é errado. Mas você tem que descobrir que no seu interior habita toda a plenitude da divindade. E não para aí, vou te dizer algo muito interessante aqui. Guarda no seu coração. Se em Cristo habita toda a plenitude da divindade, e se Cristo é a nossa vida, o que você recebeu? Toda a plenitude da divindade. E tem mais acréscimo. Olha só, abra no Evangelho de João 1, verso 16. Querido irmão, querida irmã, olha para a palavra, desfruta da palavra. Olha o que a Bíblia diz em João 1, versículo 16, irmãos. Por favor, aprecie esses textos. Diz assim: porque todos os que cremos, todos nós temos recebido da sua plenitude, e tem acréscimo, e graça sobre graça. É plenitude e graça sobre graça. Oh, meus irmãos, nós precisamos de mais o que, irmãos? A não ser fazer, sabe o que? Louvar. Eu vou dizer aqui para o grupo de louvor, nós vamos marcar um dia aqui que não vai ter ministração. Escolher uns cânticos que cantam a palavra, e vamos fazer aqui 1 hora de culto só de louvor e adoração ao Pai. Serão ministrações de 1 minutinho, e vamos cantar a palavra, e vamos cantar com alegria no coração, e vamos cantar expressando quem Ele é. Vai ter um culto de louvor, vai ser precioso. Então, falando aqui para os irmãos do louvor, preparem esse dia. Nós estamos orando, o dia que falar, é aquele dia, aquele domingo, nós vamos fazer isso. De repente, um domingo de ceia, um domingo da mesa, para nós expressar louvor e gratidão ao Pai. Somente louvor, somente adoração ao nosso Pai. Para que através do louvor, e a palavra fala que o Senhor Jesus, em Hebreus 2, Ele fala que Ele canta louvores no meio da congregação. Porque Ele venceu, Ele está exaltado, está glorificado. E a igreja, irmãos, Ele a tornou gloriosa. Para que então possamos expressar isso, aprendermos a louvar o Senhor, não somente aqui, porque aqui é um ensaio, mas viver lá fora uma vida de louvor. Louvor no meio das tribulações. Irmãos, o segredo da vitória está no louvor. Começa a louvar em meio às tribulações, Deus não resiste. Nós estamos sofrendo em dificuldades, e há louvor em nós, o Pai vai abrir as portas, vai derrubar as cadeias, e nós vamos ser triunfantes nele, em Cristo Jesus. Porque a palavra fala, 2 Coríntios 2,14, graças porém, graças, começa com louvor, graças porém a Deus, que em Cristo sempre nos conduz em triunfo. Essa é a igreja proposta, irmão, mas nós somos uns gatinhos, tudo machucadinho, com sarna, sem pelo, é esquisito. Mas para fazer outras coisas, nós somos uns leões. Não, irmãos,
Leão é só ele. Ele é o leão da tribo de Judá que venceu. Irmãos, ele compartilhou conosco a glória. E para chegar à glória, irmãos, vocês se lembram de Romanos 8, versículo 17? Vamos lá, 8:17. Às vezes a gente pensa que glória é para qualquer aí filho de Deus. Não, é para filho de Deus que almeja a maturidade espiritual. Romanos 8, verso 17. Esse versículo aqui, ele me impressiona, porque ele é tão precioso. Cristo, para entrar na glória, ele padeceu. Agora, Romanos 8,17 diz assim. O 16 fala que o Espírito testifica com o nosso Espírito, que somos filhos de Deus. Agora, olha o 17. Ora, se somos filhos, somos também herdeiros. Herdeiros de Deus, meu Pai. Herdeiros de Deus e co-herdeiro com Cristo. Ponto e vírgula, está dizendo o seguinte, não para o assunto aqui. Se com Ele sofremos, também com Ele seremos glorificados. Se com Ele sofremos, irmãos, por favor, presta atenção. Vocês se lembram daquele texto, quando fala em sofrimento, porque sofrimento na vida de um crente murmurento vai trazer na vida dele angústia, amargura. O ímpio também, mas na vida de um filho de Deus que almeja a maturidade, o sofrimento, ele vai ficar chateado quando não tiver sofrimento, das mais variadas espécies, porque o sofrimento, ele traz para mim e para você, sabe o que? Um peso de glória. Um peso de glória. Irmãos, deixa eu ler mais um texto para vocês. 2 Coríntios, capítulo 4. Veja aqui. Vamos ler com bastante cuidado. Versículo 16 e 17. Olha só. 2 Coríntios 4, 16 e 17. A Bíblia diz assim. Por isso, porque aqui, irmãos, do versículo 8 até o 15, ele só fala de sofrimento. Por isso não desanimamos. Você vai sofrer? Vai, não desanima. Pelo contrário, mesmo que o nosso homem exterior se corrompa, contudo o nosso interior se renova de dia em dia. Agora olha o 17. Porque a nossa leve e momentânea tribulação produz para nós eterno peso de glória acima de toda comparação, não atentando nós nas coisas que se veem, mas nas que se não veem, porque as que se veem são temporais, e as que não se veem são eternas. Irmãos, tribulação produz eterno peso de glória. A palavra fala que se pelo Espírito sois atribulados, bem-aventurados sois, porque sobre vós repousa o Espírito da glória de Deus. Você compreende isso, irmão? É tão precioso. Então ele compartilhou conosco a sua glória. Vamos avançar. Amados, Deus é a glória. Se alguém lhe perguntar o que é a glória, você poderá responder: a glória é Deus em sua totalidade. A presença dele enche terra, céus e mar. A glória dele enche terra, céus e mar. Então onde ele está, está a sua glória. Ele é a glória. Em Cristo está toda a glória, porque ele é o Senhor da glória. Jesus Cristo é a imagem expressa de quem Deus é. O Pai reuniu todo o seu caráter no Filho. Está escrito em Hebreus 1, versículo 3. Irmãos, olha que texto lindo, irmãos, que diz assim: Ele, que é o resplendor da glória e a expressão exata do seu ser, sustentando todas as coisas pela palavra do seu poder. Faltou aqui todas as coisas. Foi erro aqui de digitação. Mas, irmãos, ele que é o resplendor da glória e a expressão exata do seu ser, sustentando todas as coisas pela palavra do seu poder. Irmãos, o próprio livro de Hebreus vai dizer que o Senhor é aquele que nos santifica, capítulo 2. E nós somos santificados
Como? De que maneira? Tem uma figura muito linda lá no Antigo Testamento, quando o povo de Israel, eles eram santificados. Você sabe o que é propiciatório? Propiciatório é o assento de misericórdia e a tampa da arca. Tampa da arca. Então Deus vinha ali, no meio daqueles 2 querubins, para visitar o seu povo. Dentro da arca havia uma urna que tinha a vara de Arão que floresceu, o maná e também a lei. Então, ali, naquele lugar, é o lugar onde nós somos santificados. Quer ver só? Santificados pela sua glória, pela presença dele. Abra, por favor, em Êxodo, capítulo 29. Vamos ler alguns versículos aqui. Êxodo 29, o versículo 43. Vou ler o 42 e o 43 para a gente pegar o contexto aqui, que diz assim a palavra. Êxodo 29, 42. Irmãos, olha que linda figura aqui. Embora nós já temos a realidade hoje. Diz assim a palavra. Êxodo 29, 42 e 43. Este será o holocausto contínuo por vossas gerações, a porta da tenda da congregação perante o Senhor, onde vos encontrarei para falar convosco ali. Ali virei aos filhos de Israel. Esse ali é em cima da tampa da arca. Ali virei aos filhos de Israel para que, olha que palavra linda aqui, irmãos, para que por minha glória sejam santificados. Presença dele em nós nos santifica. Hoje Cristo é a nossa vida. O Pai habita em nós, o Espírito Santo habita em nós. A presença dele em nós é quem vai nos santificar. E o mesmo Deus da paz vos santifique em tudo, vosso espírito, alma e corpo. Está vendo? A presença dele pela minha glória. Isso é maravilhoso. Vamos avançar. Anda na minha presença em Gênesis 17:1. O irmão Demir está falando aqui sobre Abraão. Anda na minha presença e eu te farei perfeito, te farei maduro, te farei teleus. A Escritura declara que toda língua vai confessar que Jesus é Senhor. Ele é o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores, o Todo-Poderoso Deus, diante de quem os poderosos deste mundo vão ter que se curvar e confessar que Ele é Senhor. Aqueles que zombaram dele vão ter que confessar que Ele é o Senhor. Aqueles que o negaram e nele não quiseram crer vão ter que admitir e confessar que Ele é Senhor. Essa confissão será pública e universal. Todo o universo vai ter que se curvar diante daquele que se humilhou, mas foi exaltado sobremaneira. Filipenses 2:10, a Bíblia diz assim: pelo que também Deus o exaltou sobremaneira e lhe deu o nome que está acima de todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho nos céus, na terra e debaixo da terra. Está vendo, irmãos? Então, os que estão nos céus vai confessar, os que estão na terra e os que estão no inferno vai ter que confessar que Jesus Cristo é Senhor, para a glória de Deus Pai, porque Deus o exaltou. Irmãos, Deus vai fazer de tudo para que eu e você entenda isso. Mas vai fazer de tudo. Vamos dar uma olhada lá no profeta Isaías, no capítulo 52. 52 de Isaías. Tem aqui um versículo que me chama muita atenção, do 13 ao 15. Irmão, primeiro fala da sua humilhação. Depois a gente vai ver o segundo aspecto, que fala da sua exaltação. Aqui está predizendo aquela obra que ele iria realizar no Calvário. Isaías 52, verso 13, que diz assim: olha que o pai fala a respeito do filho como servo. Eis que o meu servo, letra maiúscula, que é Jesus, procederá com prudência, será exaltado e elevado e será muito sublime. Como pasmaram muitos à vista dele, pois o seu aspecto estava muito desfigurado, mais do que o de outro qualquer, e a sua aparência mais do que a de outros filhos dos homens. Agora olha o 15. Assim causará admiração às nações, e os reis fecharão a sua boca por causa dele, porque aquilo que não lhes foi anunciado verão,
e aquilo que não ouviram, entenderão. Deus vai fazer entender tudo. Irmãos, aquela resignação que as pessoas tinham em crer no Senhor, eles vão entender tudo e vão saber, porque o Senhor esquadrinha os corações. A pessoa sabe quando não crê em Jesus, porque ela quer viver uma vida para ela mesma, não quer se submeter. Imagina, irmãos, uma pessoa milionária, rica, indo para o seu quarto e falar assim: Senhor, tem misericórdia de mim, ajuda-me, Senhor. Ele não está se importando com as suas riquezas, mas quer a misericórdia do Pai. O rico dificilmente vai ser salvo, porque ele tem um Deus que é Mamon. Não estou dizendo que Deus não salva pessoas ricas, salva sim. Ele veio para todos. Muitos ricos na Bíblia foram salvos, e muitos se tornaram ricos, Salomão, né, e tantos outros. Mas, queridos irmãos, que maravilha é quando Ele faz com que a gente possa compreender isto, entender e desfrutar disso, e saber que Ele foi exaltado, que está sentado no trono. Deus é tão misericordioso que sobre o pecador Ele colocou um dom maravilhoso, que é o seu Filho como Salvador. Sobre o regenerado, Deus colocou um segundo dom maravilhoso, que é o seu Espírito como santificador. Esse texto admirável está registrado em Gálatas 4, de 4 a 6, que diz assim: Vindo, porém, à plenitude do tempo, Deus enviou seu Filho, nascido de mulher, nascido sob a lei, para resgatar os que estavam sob a lei, a fim de que recebêssemos a adoção de filhos. E porque vós sois filhos, enviou Deus ao nosso coração o Espírito de seu Filho, que clama: Abba, Pai. Irmãos, você sabe quando você vai orar? Quando você fala assim: Pai. Sabe quem que impulsiona você a orar? Não é você mesmo, não. Eu tenho que orar, eu preciso de orar. É uma pessoa que está dentro de você clamando. Porque um filho de Deus, irmãos, ele não consegue ficar sem orar. É melhor morrer do que ficar sem orar. Eu prefiro que Deus tire a minha vida, se tirar o desejo de orar. Eu quero orar. Então, eu sei que quando eu tenho vontade de orar, e o Cláudio, não tem vontade de orar, mas o filho, o meu irmão mais velho que habita em mim, ele me habilita a orar, porque ele tem prazer em conversar com o Pai. Então, eu vou para o meu quarto: Pai. É o Filho intercedendo, usando os nossos lábios. Queridos, a palavra fala que o Espírito, Ele intercede por nós com gemidos inexprimíveis. A palavra fala que o Senhor Jesus, Ele é o sumo sacerdote que está sentado à destra do Pai, que Ele também intercede por nós. Ele está em nós. Então o Filho clama em nós: Pai, Abba, Pai. Entende? Então nós podemos clamar, então, porque é a intercessão do Filho nos estimulando a orar e a dizer: Abba, Pai. Então aqui, irmãos, nesse texto tem dois envios. O primeiro envio é que o Verbo se fez carne, a encarnação de Cristo. Ele se fez carne e fez a obra do Calvário. O segundo envio é que Ele enviou o Espírito do Cristo glorificado que habita em nós. Irmãos, habita no meu espírito, no seu espírito, o Espírito glorificado do Filho. Que maravilha que é isso aqui, irmãos. Então, há um homem assentado no trono, carne e osso. E por causa disso, irmãos, se você ler Hebreus capítulo 6, 17, 18, você vai perceber que Jesus, Ele fez o caminho primeiro por nós. Ele está lá. Ele é a âncora da alma. Ele é a âncora, nós somos a alma. Âncora da alma. Ele é a âncora, nós somos a alma. Então, o navio lança sua âncora. E depois, quando o navio vai ter que partir, puxa a âncora. Mas Deus fez com que a âncora entrasse primeiro. A igreja é o navio. Então logo, o Andrei Muri diz que ele vai puxar o navio para lá. Agora é a âncora que puxa o navio. Âncora da alma, segura e firme, que é o nosso Senhor, que penetrou além do véu. Ele está lá, a âncora já está lá, o navio está aqui. Irmãos, você acha que vai haver um rompimento desta ligação? Claro que não. É uma questão de tempo. Então, queridos, Deus enviou seu Filho para que o pecador possa entrar na família de Deus como filho. Deus enviou seu Espírito para que o Filho possa entrar na plenitude da sua herança como um herdeiro.
Deus deu seu Filho para tornar a salvação possível para nós. Deus deu seu Espírito para tornar a salvação real para nós. O Filho para tornar o nosso Salvador e o Espírito para fazer com que aquela obra da cruz fosse real em nós. Por isso que ele fala aqui em João 3,5. Respondeu Jesus: em verdade te digo, quem não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. Porque a obra foi Cristo quem fez. A regeneração quem faz é o Espírito. Lá em Tito 3, versículo 5, é o lavar regenerador e renovador do Espírito. É o Espírito quem nos regenera. Como assim? Ele pega aquilo que Cristo é e fez, da palavra, e torna realidade na nossa vida. O vento sopra onde quer, não sabe para onde que vai nem para onde que vem, não dá para ouvir sua voz. É assim é todo aquele que é nascido do Espírito. Nós somos nascidos de novo pelo Espírito, e ele vai aplicar a palavra. De que maneira? 1 Pedro 1,23, porque a água aqui não é o batismo nas águas não, a água aqui é a palavra, figura da palavra. 1 Pedro 1,23 fala assim: fostes regenerados, não de semente corruptível, mas da incorruptível, mediante a palavra de Deus, a qual vive e permanece para sempre. Tiago 1,18, a palavra fala assim: pois segundo o seu querer, ele nos gerou de novo pela palavra da verdade, para que fôssemos como que primícias das suas criaturas. Então o Espírito é quem nos regenera, mas é pela palavra. Então, irmão, se você crer 1 milímetro fora da palavra, você está perdido eternamente. Volte para a palavra. Hoje o cristianismo tem deixado a palavra de lado. Nós sabemos fazer um melhor culto, nós sabemos... Não, irmãos, nós não sabemos nada. Cristo é a sabedoria de Deus que Ele fez habitar em nós. Irmãos, Deus, Ele nos faz agradáveis a Ele em Cristo. Essa promessa Ele já fez lá em Deuteronômio, capítulo 30, verso 6. Tem que ler esse versículo aqui, que ele é muito lindo. É bom que os irmãos guardem ele aí. Deuteronômio, capítulo 30, versículo 6. Porque através do novo nascimento, o Senhor nos dá a capacidade para amá-lo. Deuteronômio 36 diz assim: o Senhor teu Deus circuncidará o teu coração e o coração de tua descendência, para amares o Senhor teu Deus de todo o coração e de toda a tua alma, para que vivas. E amando o Senhor, nós vamos viver uma vida sem temor do mal, sem medo, uma vida maravilhosa, porque o amor lança fora todo medo. Quando nós amamos o Pai, nós vamos conhecê-lo mais, amar mais, mais vamos ter segurança. Que maravilha, irmãos. Nosso Senhor, Ele é muito precioso. Vamos avançar. Quando nosso Senhor foi exaltado pelo Pai, Jesus recebeu, ou melhor, Deus derramou o óleo do Espírito sobre seu Filho que havia ascendido. Então o Espírito começou a fluir e, escorrendo sobre sua barba, desceu ainda além para o seu corpo. Vemos aqui a cabeça e o corpo unidos em uma única unção. O óleo do Espírito Santo continua a escorrer sobre ele e desce até seu corpo, isto é, o Espírito flui para a igreja, a qual é o corpo de Cristo. Você lembra do Salmo 133, que diz assim: ó quão bom e quão agradável é que os irmãos vivam em união. Versículo 2 fala assim: é como óleo precioso, porque tem um preço, precioso, porque houve um preço. É como óleo no Antigo Testamento, uma figura do Espírito. É como óleo precioso sobre a cabeça, era de Arão, figura de Cristo. Ele recebia o óleo da unção na cabeça, escorria na barba, mas não parava aqui, no perímetro da cabeça. Escorria para as suas vestes. O que é as suas vestes? Eu e você. Então esse versículo que nós vamos ler agora, ele é a interpretação do Salmo 133, que diz assim, Atos 2:33: exaltado, pois, à destra de Deus, tendo recebido do Pai a promessa do Espírito Santo, derramou isto que vedes e ouvis. Meu irmão, que lindo versículo,
Que linda realidade, porque o Senhor Jesus, quando foi exaltado, entrou na glória, Ele recebeu do Pai a promessa do Espírito, mas Ele derramou para a sua igreja. Aleluia, irmãos. Que linda experiência nós devemos ter com isso. Então, só nesse versículo, ele interpretou o Salmo 133. Ali, o Senhor declara a bênção e a vida para sempre. Que maravilha, irmãos. Que lindo é isso aqui. Por causa da exaltação de Cristo, a unção do Espírito ainda hoje prossegue sendo derramada. O Espírito desce até as orlas das suas vestes. Em outras palavras, a unção alcançará até a última parte do corpo de Cristo. Somos hoje seu corpo e feitos um, unidos a Ele que é a cabeça. Consequentemente, tendo sido Ele ungido, também nós o somos. E por causa da exaltação de Cristo, veja o depósito que Ele fez em sua igreja, em Daniel 7:27, que diz assim: o reino e o domínio e a majestade dos reinos debaixo de todo o céu serão dados ao povo dos santos do Altíssimo, e o seu reino será reino eterno, e todos os domínios o servirão e lhe obedecerão. Irmãos, na exaltação de Cristo, Ele ganhou, no primeiro versículo lá, domínio, poder e reino. E olha aqui, o reino, o domínio e a majestade dos reinos serão dados para os santos dos filhos dos Altíssimos. Irmãos, o que falta mais para nós? Nada. Temos tudo. Amém? Vamos orar. Obrigado, Pai, porque Tu és um maravilhoso Pai. Nós podemos hoje, Pai, com os nossos olhos desvendados, contemplar as maravilhas da Tua lei. Continue falando conosco, Pai, nos edificando, revelando mais e mais de Cristo. É tudo que nós precisamos, é conhecê-lo mais. Meu Pai, coloca sede em nosso coração, e coloque também sede naqueles irmãos que não puderam estar aqui hoje, para que eles também tenham esta mesma disposição de coração, para vivermos uma vida derramada a Teus pés e aprender de Ti. Em nome de Cristo nós oramos. Amém.